Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui no curso de fisioterapia hospitalar, na aula 2. E essa aula a gente vai conversar um pouquinho, vamos dar um panorama sobre as áreas de atuação da fisioterapia, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada área, pontos que eu acho muito importantes em cada área e a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Não vou nem mudar muito de slide, viu? Só é bem curtinha, tem poucos slides, mas é mais para vocês pensarem no dia a dia quais são as áreas. Tendenciosamente, né? A gente tende na evolução aí de todas as áreas, da fisioterapia, da medicina, de todas as áreas, ser mais especialista cada vez. Então, nós temos um profissional fisioterapeuta intensivista. Ele é mais focado para a área de UTI. E aí, esse intensivista, muitas vezes ele tem uma pós-graduação em cardiorrespiratória, intensivismo e pronto-socorro. Legal. Então, a gente já falou da questão da área aqui, ó, da UTI adulto, certo? Um intensivista. Então, aqui é um fisioterapeuta intensivista. Ok. Da UTI pediátrica, mesma coisa, certo? É um intensivista da pediatria. Não muda muito. PS, existem alguns cursos de emergência e urgência da área da fisioterapia. Legal. Especialidade também. Então, aqui tem algumas especialidades, certo? E a enfermaria? Uma pós-graduação de enfermaria? Nunca vi. Enfermaria pediátrica? Também não. Tá, e o que eu tenho na enfermaria? A ortopedia. Tanto na pediátrica quanto na adulto. Certo? Certo. Então, aqui eu também tenho ortopedia, na enfermaria pediátrica. Neurologia, eu tenho na enfermaria? Tenho na enfermaria. Pediátrica também? Pediátrica também. Oncologia, eu tenho na enfermaria? Eu tenho na enfermaria. Na pediatria? Na pediatria também. Pré e pós-cirúrgico, eu tenho na enfermaria? Tenho na enfermaria. Adulto? Pediátrica? Pediátrica também. Então, mas peraí. Então, uma pessoa, para ela atender na enfermaria, ela vai precisar do quê? Aqui, vamos dizer, né? Não é todo mundo. E a gente já vai conversar sobre o quão sério isso é também. Na UTI adulta, então, ela vai fazer uma pós-graduação de intensivista. Aqui também. Aqui, uma pós-graduação de intensivismo, ou de emergência e urgência. Legal. Tá. Então, para fazer enfermaria, eu precisaria fazer uma pós de ortopedia, de neurologia, de oncologia e algum curso sobre pré e pós-cirúrgico? Vocês acham que funciona assim? Se você já ficou internado, você vai saber como é. A maioria das pessoas nem gosta de atender enfermaria, gosta de atender UTI, porque eu fiz intensivismo. Não sou para ficar atendendo enfermaria. Tá bom. Então, vamos pensar o seguinte, comigo. Eu tenho 10 leitos de UTI no hospital. De 10, hospitais grandes têm até 35, 40, tantos leitos. Vamos falar, de 10 a 35 leitos de UTI. Normalmente, eu tenho de 2 a 3 vezes mais de enfermaria. Mas peraí, a sua conta não tá batendo. Eu tenho uma big de uma especialização para UTI, mas para enfermaria vai quem pode, vai quem quer, vai quem tem, vai... Não deveria ser ao contrário? Ah, mas é por sinal de gravidade. Tá. Legal. Então vamos lá, por gravidade. Meu paciente teve um infarto e foi parar na UTI. Ele ficou na UTI por 2 dias em observação, estava com potássio alto, arritmia e etc. Certo?
E aí ele ficou 2 dias na UTI e ficou mais 1 semana na enfermaria. Esse paciente deixou de ser crítico porque ele passou pela enfermaria? Foi para a enfermaria? Ele ainda está com o mesmo diagnóstico. Ele pode estar mais equilibrado, controlado. Mas ele deixou de ter o mesmo diagnóstico? Não. Por que eu quis trazer isso para vocês? Eu sou formada a minha pós-graduação foi de fisioterapia hospitalar, intensivismo, urgência e emergência. Quando eu me formei, eu tive 2 coisas, uma boa e uma ruim. Eu tive uma boa, que eu tive um emprego na área, eu tive a ruim na frustração de ver quem estava atuando junto comigo. Então, a pessoa que era minha superiora, ela tinha feito a pós-graduação, não um curso, tá? Vejo que muitas vezes a Aline tem que ficar respondendo lá nas caixinhas da acesso. Esse é um curso para vocês adquirirem conhecimento sobre a área. Eu estou aqui explicando, explanando um assunto para você que é aluno, ou você que está formado pensando em se migrar para outra área ou tentando aprimorar um pouco mais a área que você já está, conhecer um pouquinho mais. Agora, você fala, não, eu vou fazer fisioterapia hospitalar. Eu acho legal você fazer uma pós-graduação? Acho muito boa. EAD? Não. Presencial, porque você precisa colocar na prática o atendimento. EAD, você pode fazer todas as aulas teóricas que não vai mudar? Pode. Se você já estiver trabalhando num hospital, você pode fazer o EAD? Pode, porque daí você vai fazer o EAD e você vai aplicar no hospital que você está trabalhando. Mas a minha chefe, teoricamente, daquele departamento que eu tinha acabado de sair da pós-graduação, tava assim, com aquele amor que a gente sai, né, da faculdade, pegando fogo para colocar o jaleco branco e salvar o mundo. Ela tinha feito o curso só EAD. E ela tinha umas técnicas assim de 1820. Eram umas técnicas muito antigas. E aí eu via os outros profissionais que estavam trabalhando comigo e os profissionais que estavam antes de eu entrar concorrendo a vaga comigo, assim, ó. O que você faz? Eu tô fazendo pós-graduação em dermato. Eu atendo numa clínica de dermato que eu peguei para ajudar no meu salário. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso muito irresponsabilidade. Muito. Cara, vai trabalhar com ortopedia, mesmo assim, tá? Vai se aprimorar, se dedicar na sua área, mas, tipo, vai atender um domiciliar, vai atender um tio seu, entendeu? Vai fazer umas massagens pra ir, sei lá, eu. Mas se você está entrando num ambiente que é super crítico e a pessoa não tem essa formação. Então, quando eu fiz esse slide sobre área de atuação, era realmente para vocês pensarem. Quantas áreas de atuação eu vou ter dentro? Então, imagina, todas essas áreas que eu citei aqui embaixo, do lado aqui, ó, ortopedia, neurologia e oncologia. Todas essas áreas, elas estão inclusas em seus diferentes graus de comprometimento nas enfermarias, no PS e nas UTIs. Então, uma pessoa que sofreu um acidente, quebrou a perna, em 2 lugares. A primeira instância, ela tá no pré-cirúrgico, ela vai para o centro cirúrgico, tá? Vai fazer a cirurgia, vai voltar, vai ficar em observação, às vezes sim, às vezes não, em UTI. Depois da UTI, ela vai para a enfermaria. Então, a gente tem um grau de complexidade de internação alto, a princípio, altíssimo no centro cirúrgico, porque não deu tempo dessa pessoa fazer um exame de coagulação para ver se ela coagula direito, se não coagula, se vai ter hemorragia na cirurgia, se não vai. A diabetes dela está descontrolada, está controlada, então vai ter um risco alto aqui nesse centro cirúrgico. Na observação, ela está numa queda linear aqui, ó, de risco, porque ela está sendo observada. E aí depois ela vai para a enfermaria.
que ainda tem os seus riscos, por isso que ela fica internada, senão ela não ficava internada. Concorda? Então, muitas vezes a gente leva um assunto como tão sério, tão grave, não para quem atende na UTI. O cara é muito inteligente, porque, né, UTI é muito crítico, tá? Mas o paciente da UTI, ele tem um diagnóstico que o paciente da enfermaria também vai ter, gente. O nível de gravidade no momento pode estar menor, mas a gente tem que pensar se a gente está aprendendo a nossa ideia das áreas de atuação no hospital só focado nessa imagem. Pensa, eu vou atender o hospital, então foca nisso daqui, ó. Eu vou saber de ventilador mecânico, nananana. Tá, não é só essa área de atuação no hospital. Não é. E nós estamos precisando muito ainda, caminhando assim, ó, com passinhos bem curtinhos, em melhorar o nosso atendimento profissional nas enfermarias, tá? E isso eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente sobre a minha própria experiência que eu tive no hospital relacionado a essa dinâmica, tanto com a fisioterapia quanto com a equipe multidisciplinar. Então, nós temos aí todas as áreas de atuação, todos esses 4 itens aqui embaixo, eu vou encontrar em todas as outras áreas. Faltou cardiologia ainda aqui, que eu não coloquei, acabei de notar. Então, faltou ainda cardio aqui, vou colocar agora, ó. Cardiologia. Faltou cardiologia ainda. Ortopedia, neurologia, oncologia. Aí, tem tantas coisas. Então, pessoas com problemas renais, né? Nefrologia. A pessoa vai estar internada na enfermaria ou numa UTI, porque vai estar no estado mais grave. E aí, o que eu faço com essa pessoa? Ah, mas eu não sei, porque o dela é só problema renal. Tá, mas e daí? O que eu preciso preconizar num atendimento hospitalar? Se a gente vai estudar um pouquinho, tá? Então, vamos classificar somente por nível de gravidade. Então, muito grave e as enfermarias grave. Não vou falar que não é grave. Quem tá numa enfermaria não tá bem, gente. Você não tava em casa. Quando a pessoa fica em casa, ela vai de alta, né? Quando ela tá bem, ela vai pra casa, tá de alta. Aí ela tá bem melhor. Mas ela ainda continua grave. Então a gente precisa desmistificar um pouquinho. Eu vejo que existe muito esse critério. Ah, enfermaria é chato. Ah, enfermaria não sei o que lá. O seu paciente da enfermaria tá com o mesmo diagnóstico que ele tava na UTI. Ele pode estar melhor, mas ele tá com o mesmo diagnóstico. Então pensem nisso. De novo, que eu falei na aula anterior. Se você achou meio maçante o assunto no anterior, volta. Seja de novo. Sua evolução. Como que eu tô atendendo esse paciente? Tô atendendo de qualquer jeito? Porque, enfermaria, vou lá, faço uns PV inspiratório com o paciente, tá bom, tchau, até mais se quiser. Oi, gente. O que é isso? Não é mais assim, né? Vamos evoluir o nosso pensamento. Vamos evoluir as nossas técnicas, né? Não é porque alguém não te passou num papel escrito protocolo que você não vai fazer, tá bom? Então, aí são as áreas de atuação dentro de um hospital básico, tá? UTI pediátrica, PS enfermaria, enfermaria adulta, enfermaria pediátrica, básico. Você pode encontrar quais outras áreas? A da oncologia num setor separado, tá bom? A parte, hoje em dia, que está sendo bem... estão tentando ganhar mais espaço e com certeza é muito importante, que é a obstetrícia. Tá, gente? Quem tem acompanhado aí, tem visto, tem rolado umas dinâmicas de discussão. Se você não tem acompanhado, coloca aí. Obstetrícia, hospitalar, fisioterapia. Obstetrícia e ginecologia aqui, tá? Porque muitas vezes é importante esse paciente já ter um contato com a fisioterapia, óbvio, né? Questão de gestação, tudo, e na ginecologia também, tá bom? Então, mas não são todos os hospitais que têm esse atendimento da fisioterapia, infelizmente, mas deveriam ter. Outra parte que tem em alguns hospitais e alguns outros não tem, é a questão da hemodiálise, tá? Então, tem alguns hospitais que tem, né, a hemodiálise ali no ambiente hospitalar, e o fisioterapeuta também pratica, tem uma atuação nessa área da hemodiálise, tá? Então, essas são as nossas áreas, basicamente, que nós temos aí
dentro do hospital, certo? Então, toda vez quando você pensar no hospital e vier essa imagem na sua cabeça, você exclui ela. Faz assim, ó, não é só isso. O hospital não é só isso. E, gente, isso tá tão sério, tá tão grave, que preparando as aulas, eu comecei a pesquisar alguns conteúdos, e aí eu só acho assim, ó, Covid. Ah, mas é que o Covid tá, tudo bem, eu sei, estamos em pandemia ainda há transmissão, baixo risco de internação por causa das vacinas, etc. Mas, gente, a vida não é só Covid, o resto das doenças que estão tendo no hospital. Tá muita gente fazendo estudo sobre Covid, mas não esquece que tem outras coisas. Eu até brinquei com a Aline um tempo atrás aí, que até antes da minha cirurgia, eu ia vir aqui para gravar o curso de fisioterapia pediátrica, e na semana que eu ia vir, eu estava atendendo uma paciente que ela soltou assim, me contou que a irmã dela estava com tuberculose. E eu estava atendendo ela na casa da irmã dela com tuberculose. Tuberculose. Faz anos que eu não ouço falar em tuberculose. E é uma paciente aqui, mas não tem ninguém falando de tuberculose na cidade. E tuberculose passa por gotícula igual passa Covid. Então, assim, imagina. E aqui, numa cidade que não é tão grande, Atibaia parece ser tão grande assim, mas existem cidades muito maiores. Então, existem outras doenças, a gente precisa ficar atento, mas hospital não é só essa imagem que vocês estão vendo, não é. Lembrem-se disso, quando vocês pensarem em hospital e pensarem apenas nessa imagem, falam, opa, tô pensando errado. Não é assim que eu deveria encarar um hospital, só com esse nível de complexidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Eu acho que é um papel muito importante a gente estudar a comunicação, principalmente relacionado à questão da equipe multidisciplinar, tá? Então eu trouxe essa imagenzinha que um fala, né? Ele não quer falar, então também não ligo pra nada. Não falo pra ele e ele que fale primeiro. Isso acontece, gente, olha, de verdade, vou ser sincera com vocês. Eu sou uma pessoa muito antissocial, algumas vezes. Porque a comunicação dentro do hospital, ela gera em torno de duas coisas. Briga e fofoca. Sempre. Parece que ninguém dá pra trabalhar, entendeu? É só briga e fofoca. Não tô falando que todos os hospitais são assim. Pelo menos os que eu atuei, rolava solto, tá? Então, assim, a comunicação às vezes fica interrompida e quem sai perdendo é o paciente por causa disso daqui. Ah, aquela é fulana? Se ela não vir falar comigo, eu não vou falar com ela. Ela que olha lá no prontuário. Ela que veja. Gente, não é uma discussão com a sua vizinha. É o paciente que tá ali, é o paciente que vai sair prejudicado dessa questão. Ah, Bárbara, mas eu não consigo conversar. Eu não tenho uma boa comunicação. O que eu faço? Comunicação assertiva. Estude sobre isso. Vai ler sobre isso. Comunicação assertiva. Existem diversos livros sobre comunicação hoje em dia. Instagram, há um tempo atrás, há umas 2 semanas, uma aluna aqui do CS me procurou, achou o meu Instagram e mandou mensagem no número da fisioterapia que eu tinha lá, querendo tirar uma dúvida sobre um paciente dela. E aí eu falei, tudo bem, caiu na verdade no número da minha secretária, né? E a minha secretária perguntou se podia passar meu número, eu falei que tudo bem. Passou meu número, a gente tava conversando. E aí ela me fez todas as perguntas, o que eu achava, como era, o que eu podia ajudá-la. E eu falei assim, primeira coisa, como você usa o Instagram? Como você está usando essa ferramenta? Você usa essa ferramenta como estudo, como conhecimento, como aprender algo mais? Ah, não. Eu falei, porque você está com uma dúvida que existem milhares de profissionais no Instagram fazendo posters todo dia, passando informação gratuita todo dia. E uma informação, teoricamente, muito mais enxuta do que você entrar no Google e procurar alguma coisa. E aí eu falei pra ela, por que você não tá seguindo? Olha, aí eu entrei na área, que nem é uma área que eu sigo muito, porque não é o meu nicho de atuação. E aí eu entrei e falei, olha, eu conheço, essa profissional eu conheço porque eu sigo ela, porque às vezes aparecem alguns casos desse exato nicho. E aí eu achei mais 3 profissionais super conceituados. Você vê a formação, a atuação, número de seguidores, né? A gente vê um monte de coisa para você ter uma ideia de quem é esse profissional.
E aí eu falei, olha, segue e vai ler sobre. Abre lá os destaques, vai ler os destaques, vai estudar o que essa pessoa tá falando. Se a pessoa colocou lá um assunto, por exemplo, tô colocando um assunto para você, comunicação assertiva. Não sabe o que é? Anota aí no caderno. Comunicação assertiva, estudar. E depois você abre lá o Instagram, coloca hashtag comunicação assertiva. Vai ler, tem um monte de psicólogo falando sobre esse assunto. Joga no Google, vai ler algum artigo, vai ler algum livro online sobre isso, tá? Porque muitas vezes é muito fácil, né? A gente quer o negócio mastigado, mas a gente precisa ir atrás também. E o Instagram é uma ferramenta hoje que dá muito conhecimento. Tem muita coisa que eu aprendo todo dia no Instagram por seguir as pessoas certas, por verem as pessoas certas, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma comunicação assertiva? Primeiro de tudo, assim, ó. Primeirão, comece por aprender a entender o outro. Entender é diferente de concordar, tá? Ah, mas é que eu não concordo. Tá, não pedi pra você concordar. Pedi pra você entender o posicionamento dessa pessoa, certo? Segundo, aprenda a ouvir na essência. O que é ouvir na essência? Eu podia chamar meu marido aqui pra gente conversar sobre isso. Ouvir na essência é você ouvir exatamente o que a pessoa está falando, que nem eu estou conversando com vocês. Eu estou passando a minha ideia. E você não estar assim na sua cabeça. Ela fala isso porque é fácil. É fácil pra ela isso. É fácil. Tá vendo? Ela tá dizendo isso, mas não é assim que funciona. Você não está ouvindo na essência. Ou seja, você não está apenas ouvindo a minha voz. Você já está criando um conceito, um pensamento, uma ideia de eu vou rebater, que absurdo isso, que absurdo aquilo. Você já está fazendo isso. Possivelmente você fez isso na aula passada. Que eu falei sobre esse código de ética, sobre a questão que tinha acontecido com essa atriz da Globo, etc. E aí você pode ter pensado várias coisas. Mas também, né? Quem mandou, né? Mas também... Ouça na essência. Eu não estou falando aqui de coisas que eu acredito que seja melhor assim ou melhor assim. Não. Estou falando de fatores éticos. Ética é ética. A ética não muda porque você acha. A ética é ética. Se tá no código de ética, não é para soltar informações do seu paciente para qualquer pessoa, não é para soltar. Não tá falando assim, ó, mas, vírgula, se você for ganhar um bom dinheiro com isso, aí você pode. Não tá falando isso, não tem uma vírgula. É uma condição, é uma regra, tá? É a mesma coisa da lei de trânsito. O sinal tá vermelho, mas se você estiver atrasada para ir pro show, pode passar do sinal vermelho, não tem problema. Não é isso, a regra é regra. Sinal vermelho, você tem que parar. Ah, Bárbara, mas tinha alguém no carro passando mal. É uma história, né? A pessoa tá infartando o carro, vou parar lá ficar 5 minutos. Não vou. Eu tô salvando uma vida. Aí eu preciso salvar essa vida. É diferente, por isso que a ambulância corre. Tá entendendo, gente? Não é difícil de saber essas coisas. Mas isso é ouvir com essência. É ouvir o que a pessoa está falando, a ideia que essa pessoa tem. Ter atenção à sua fala. O que significa atenção à sua fala? Prestar atenção na comunicação que você está usando. Falando de ambiente hospitalar, existem duas maneiras que a gente precisa prestar atenção na fala. Primeiro, como nós nos dirigimos e nos posicionamos relacionado à equipe e ao paciente, tá? São duas maneiras totalmente diferentes. Então, tem muita gente que está conversando com a equipe de forma científica, em debate científico, uma linguagem mais complexa, e aí chega para o paciente e fala do mesmo jeito. O paciente já está sensibilizado. Aí você solta para ele um jargão médico e o paciente fica mais perdido, mais desesperado ainda. Por quê? Porque você não está prestando atenção da maneira como você está falando, tá? Então, muita atenção da maneira como você expressa a sua fala. Isso é muito importante. E também saber o momento certo de falar. Por quê? Muitas vezes eu já estive na presença de alguns profissionais e um profissional querendo cortar o outro e começa a dar aquela briga, né? Então é a hora de você falar, Bárbara, mas eu acho que tem... Tá, tudo bem, deixa acalmar a poeira, deixa alguém falar alguma coisa, deixa
acalmar aquela situação e aí você fala a sua opinião. Não tô falando que você não pode falar. Aqui não tá falando não acerte o momento. Não. Acerte o momento de falar. Então, por exemplo, você tem problema com uma pessoa da equipe. E aí você faz tudo ao contrário. Fica falando pra todo mundo que tem problema, não chega na pessoa, não conversa com a pessoa. Ou se vai falar com a pessoa, dá uma patada no meio de todo mundo. Tá fazendo tudo errado. Tem que mudar isso. Ah, mas é que eu não vou com a cara. Voltando no conceito ético. Você está ali pelo seu paciente, não por você. Não tô ali como a Bárbara, tô ali como a fisioterapeuta. A gente precisa começar a aprender isso. Aprender qual é a nossa postura. A Bárbara, vocês não conhecem. Vocês não me conhecem como Bárbara, vocês me conhecem como fisioterapeuta. Estou aqui passando os meus conhecimentos de fisioterapia. Não estou aqui falando o que eu acho. Se você perguntar o que eu acho, dá na cara dela lá que essa pessoa está precisando aprender uma lição da vida. É totalmente diferente do que deve ser a minha posição profissional. Então eu preciso saber o momento certo de falar e dar atenção à minha fala. É isso que vai fazer a diferença na minha comunicação. Mas para isso, eu preciso ter embasamento. E isso é muito importante dentro da área hospitalar. Como eu falei para vocês, eu tenho visto que a área hospitalar é uma área que ela evolui muito na tecnologia, mas muitas vezes os próprios procedimentos eles ficam meio... aquela mesmice, virose para todo mundo, paracetamol para todo mundo, fica naquela mesma coisa. É só isso que tem. É só essa e o resto. E um teste rápido e outras perguntas, uma conscientização, uma educação em saúde. Não existe mais nada, só existe esse caminho. Então, você ter um embasamento para você poder negociar, falar, olha, eu não concordo com esse diagnóstico porque o paciente também apresentou isso, isso e isso. E de acordo com os padrões, você precisa ter de 10 opções, você precisa ter 7, ele tem 8. Pode ser que seja essa outra doença, deveríamos fazer talvez outro teste. Você tem um embasamento, eu tenho uma condição clínica. Eu estudei para isso, eu sei que pode ser outra coisa. Eu recebi, hoje é quarta, eu recebi um paciente ontem, assim. Eu atendo gratuitamente numa associação comunitária. E ele chegou, tem 22 anos, e ele tá com uma paralisia de olho e boca e com esse lado do rosto esquerdo dormente. Ele foi no posto da cidade e o médico pediu para ele mascar chiclete, só. E pingar um colírio no olho porque o olho tá seco. Gente, ele precisa fazer fisioterapia. Só que o médico falou assim pra ele, olha, eu não sei o que você tem direito ainda, mas vai mascando chiclete pra voltar melhor aí. E o atestado dele termina hoje, amanhã ele vai voltar a trabalhar, só que ele trabalha num lugar onde tem muita poeira, tem muito risco ergonômico. Olha como é complexo o negócio. Aí eu fiz uma cartinha pro médico, porque ele vai voltar no médico hoje. Falei, cara doutor, ao receber o jovem fulano de tal na associação, porque eu tenho que situá-la onde eu estou e quem eu sou. Eu, fisioterapeuta responsável, realizei teste de sensibilidade profunda, realizei teste de motricidade e notei que o diagnóstico disfuncional do momento está sendo a alteração do músculo orbicular do olho, orbicular da boca, risório. E aí eu fui descrevendo as disfunções da sensibilidade e da motricidade que esse paciente apresenta. E aí, no final, eu coloquei risco ergonômico presente por não oclusão total e não realizar a motricidade correta orbicular do olho esquerdo. Porque ele nem pisca. Então, quando ele pisca, fica uma abertura ainda. Então, pode ter uma sujeira. Essa sujeira pode entrar, pode prejudicar essa córnea. Ele pode ficar até cego, dependendo do que cai no olho dele. Então, eu escrevi essa cartinha. Estou tendo um embasamento para falar, doutor, precisa fazer mais exames, precisa fazer mais coisas. Então, por exemplo, ele pode ter tido um AVC? Pode. Mas eu fiz todos os outros testes com ele e nenhum teste deu alterado. De reflexo, de força, de equilíbrio, de sensibilidade corpórea, nada. Só face. Então, me leva muito mais a crer que ele teve uma paralisia facial. Então, o nervo facial dele está comprometido.
me leva muito mais a crer isso que foi um AVC, pela idade, pela condição física, pelo exame físico. Isso é ter embasamento. Eu fiz outros testes para que eu conseguisse concluir o que é isso. Posso dar o diagnóstico? Não. Coloquei na cartinha para o médico. Gostaria de solicitar mais exames, por quê? Para a gente descartar o AVC. Para confirmação de talvez uma hipótese, uma ideia de paralisia facial. Pronto. Posso falar isso com o médico? Posso. Posso falar para o paciente que ele tem paralisia? Não posso. Essa é a diferença, mas eu tive um embasamento para isso. Então, eu escrevi sobre os testes que eu fiz, como eu fiz. Ah, mas o médico talvez não vai ler. A minha parte está feita. A minha cabeça no travesseiro eu deitei, tranquila. Ele vai começar a fazer fisioterapia na associação na outra semana. Falei para ele, você tem que se comprometer aqui na fisioterapia. Vamos trabalhar bastante exercício, vamos trabalhar para o seu olho voltar, sua boca voltar certinho. E ele entendeu, tá? Bom, seja um bom intermediador. Vou pular pro próximo, depois eu volto para esse. Busque a evolução contínua. Isso já estou falando desde a aula anterior, né? Busque a evolução contínua. Por quê? Muitas vezes a gente fica acomodado ao local nosso de trabalho. Nós ficamos muitas vezes acomodados com a nossa vida. É normal acontecer isso. Então, quando a gente fica acomodado, a gente torna aquele local muito pessoal. E ao invés dele ser profissional, ele se torna pessoal. É uma parte da minha vida. Então, eu conheço pessoas que trabalham, 20 anos no mesmo hospital. A pessoa da equipe, a amiga da equipe, é a madrinha do filho dele, da filha dela, entendeu? De tão amigo que eles são. Construiu uma família ali. Tem problema nisso? Não tem. Mas a pessoa também tem que saber separar nas horas importantes o pessoal do profissional. Aonde ela vai ter que dar uma dura nessa pessoa, ou não vai passar a mão na cabeça quando acontecer alguma coisa, para que essa instituição ela ande de acordo com o que tem que andar, tá? Então, pensem, se eu tô falando para vocês crescerem profissionalmente, eu tô falando para mim também. Faz 6 anos que eu tô formada. Toda vez eu paro e penso, será que eu tô fazendo a mesma coisa? Será que eu tô fazendo igual? Será que eu consigo fazer uma coisa diferente? Será que eu posso? Busco mais conhecimento, busco conhecimento daqui, busco sempre estar crescendo, tá? E aí, por último, eu gostaria de falar sobre esse. Seja um bom intermediador. Por que eu acho isso muito importante, gente? Eu vejo hoje uma desunião da nossa classe muito grande. Muito grande. É uma questão, às vezes, de eu sei mais do que fulano de tal, eu posso mais do que fulano de tal, e fica se gerando uma rixa, né? Tem os pró-Respiron, os contra-Respiron, fica se gerando essa rixa e a gente acaba vendo que não leva a lugar nenhum, porque eu mesmo me deparei nessa época agora de cirurgia, onde eu não consegui contestar algumas atuações que estavam sendo feitas, igual, por exemplo, a fisioterapia, porque a equipe do local estava sossegada, estava tipo, faz mesmo, é isso aí, não tem o que fazer. E aí eu falei com o médico sobre, olha, esse procedimento que é realizado não é mais realizado há uns 10 anos, não se faz mais assim. Existem outras técnicas, né? E eu fui completamente ignorada. E eu amo o meu médico, ele é um excelente médico. Mas, beleza. Pode ser a opinião dela, mas toda a equipe lá tá fazendo. Pode ser que algumas pessoas da equipe já tenham falado? Sim. Mas existe um posicionamento. Um posicionamento aonde? Nós somos profissionais que não estamos abaixo da medicina, não estamos abaixo da enfermagem. Nós estamos todos equiparados no mesmo patamar. A gente precisa aprender a lutar por isso. Mas lutar por isso também é ser um bom intermediador. Intermediador entre as pessoas. Entre, muitas vezes, os profissionais. Então, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, esses dias eu até vi um pôster sobre isso, eu ia começar uma discussão, mas eu falei,
Preguiça. Acho que não. Acho que vou deixar pra gastar todo o meu conhecimento na aula. Uma vez eu tava na faculdade e na minha faculdade, em Bragança, a gente tem estágio, né? Até hoje existe dessa maneira. E você tem que passar por todas as áreas. Então eu passei por todas as áreas, lembro exatamente da fisioterapia. Tudo que você possa imaginar eu fiz na faculdade. E aí tinha o postinho de saúde, né? O UBS. Às vezes não era possível ir até o UBS por causa de algum motivo da UBS. Às vezes ia ter uma palestra, às vezes ia ter outras coisas que não faziam parte dos alunos, era do pessoal da UBS. E aí eles falavam, olha, tal dia os alunos não vão poder vir aqui. Quem ia na UBS? Fisioterapeuta, enfermeiro, pessoal da odonto ia, dependendo do postinho de UBS. Mas mais era enfermagem, fisioterapia, medicina e psicologia. É que na minha época, a psicologia fechou a turma, acho que por uns 2 anos não teve turma, então quando eu cheguei no estágio não tinha a turma de psicologia. Mas esses outros 3 tinham sempre enfermagem, fisioterapia e medicina. Biomedicina também tinha. Só que a biomedicina às vezes ia só para coletar algum exame, pegar alguma coisa, era mais um estudo assim, não era tanto não era atendimento, né? E aí eu lembro de um dia que a gente não ia poder ir até o UBS, e aí a gente recebeu um comunicado dos professores que nós iríamos até uma sala da faculdade, todas essas áreas, e nós iríamos fazer uma mesa redonda e íamos discutir sobre, não lembro o que era lá, de alguma dissertação, não lembro lá, algum texto sobre o SUS, relacionado à questão da UBS, etc. Isso era de manhã, meu estágio era de manhã, e aí a gente chegou na sala, tava o professor de enfermagem, o professor de medicina, o professor de fisioterapia, o professor de odonto e o professor de biomedicina. Da fisioterapia, nós éramos 4 alunos. Nós 4 estávamos. Da biomedicina eram 2 alunas, elas estavam. Da medicina, da enfermagem eram 3 alunos, os 3 alunos estavam. E da medicina eram 5 alunos, era um grupo de 5 alunos. E nenhum deles estava. Passado 10 minutos que começou a discussão lá, um aluno de biomedicina foi embora e 2 alunos de enfermagem foram embora. Então ficou basicamente tipo umas 5 pessoas ali, 5, 6 pessoas. E os professores. E aí a gente chegou na parte da discussão do assunto lá que a gente está discutindo sobre a importância da equipe multidisciplinar. E esse jeito que vocês estão vendo de eu falar aqui, eu sempre falei da mesma maneira na faculdade, na profissão, em todos os cantos. E aí quando a gente entrou nesse assunto, eles perguntaram o que a gente achava que poderia melhorar no posto de saúde relacionado à equipe multidisciplinar. Aí eu bem carinhosamente levantei a mão e falei assim, eu acho que a gente não tem que melhorar nada. E aí todo mundo me olhou assim, com a cara de com quem? Como assim não tem que melhorar nada? Eu falei, se a gente tivesse que melhorar, a gente teria que estar melhorando agora. Cadê os alunos de medicina? E aí a professora, ela era bem brava, na verdade eu tinha medo dela. Ela falou assim, os alunos de medicina estão estudando. Eu falei, e eu não tenho que estudar. Eu tenho muita coisa que estudar, eu tenho ficha de paciente para fazer, eu tenho meu TCC para fazer, eu tenho que estudar porque eu tenho matéria à noite. Eu também tenho que estudar. E eu estou aqui, aprendendo e discutindo em equipe multidisciplinar. Mas você tem que entender que às vezes é muito mais complexo. Não existe isso. O que você faz da meia-noite às 6, não é isso que os professores falam? Então, estuda outro momento, agora é hora de todo mundo estar aqui. Como que a gente vai falar que eu preciso melhorar na UBS, sendo que quem precisa ouvir que precisa melhorar não está aqui? E aí reinou-se aquele silêncio do desconcerto, né? Eu falei, olha, com todo respeito, se essa é a nossa última pauta da reunião aqui, da aula, que já está quase acabando pelo horário, eu vou me retirar porque eu preciso estudar. Eu preciso almoçar e preciso fazer outras coisas. Eu olhei para minha professora e falei, a senhora me permite sair da sala? Ela fez assim, com uma cara de com quem vai falar o quê, né? O que ela vai falar? Eu levantei, peguei minhas coisas e saí. Daí passou 3 minutos, meus amigos também saíram. Por quê? Gente, como que eu vou discutir multidisciplinaridade se nem na aula eles não estão? Porque existe uma hierarquia, não, esse fulano precisa estudar, não, aquele fulano precisa fazer tal exame de laboratório. Não, porque aquela pessoa... Não existe isso. Na hora que precisa ser multidisciplinar, precisa ser multidisciplinar. Como que eu vou ser um bom intermediador, sendo que não existe essa parte? Então,
Existe sim os lugares que você vai atuar como hospital que você não vai conseguir ser um bom intermediador, porque existe sim a sua hierarquia onde um manda muito mais do que o outro. Só que não é assim que funciona, porque um hospital ele tem partes. Se uma parte falhar, eu falo sempre com todo respeito do mundo, mas para mim a enfermagem é a que não pode falhar no hospital. Porque se a enfermagem falhar, a gente não acha um papel. Você pergunta para o enfermeiro assim, ó, você viu a terceira gaveta ali embaixo? Ele já sabe, por quê? Ele tem o controle, é o lugar onde ele tá ali, ó, 24 horas. O médico às vezes passa, vai, não, sai. Nós também passamos, atendemos, saímos. Então, imagina a importância de cada um. Se não tiver um atendimento, o paciente também vai piorar. Se não tiver um médico, não vai ter diagnóstico. Se não tiver equipe da enfermagem, não vai ter cuidado, não vai ter evolução. Todos fazem parte. Ah, mas eu vou colocar isso na cabeça de alguém? Não, ninguém muda ninguém. Se você tá noivo, vai casar, você, menina, e tá falando assim, depois que casar ele muda. Acorda. Ninguém muda ninguém. Não, isso não vai acontecer. Melhor você terminar agora do que você casar. Não vai acontecer. Vai mudar às vezes pra pior. Quem tá casado aí tá dando risada do outro lado. Falando, é verdade, acontece mesmo. Não faz isso. Ninguém muda ninguém. Equipe também, ninguém se muda. O que você pode mudar é a sua estratégia de conversação. Uma comunicação assertiva é o primeiro passo. Então, muitas vezes, o que eu fazia? Deixava a pessoa falar tudo que ela queria falar e eu devolvia muitas vezes com perguntas. Então, por exemplo, uma vez eu tive um choque com uma pessoa da minha equipe, onde ela queria que eu aspirasse um paciente que claramente estava caminhando para o seu óbito. Já estava sem urinar alguns dias, estava com batimento cardíaco super baixo, PA baixa, todas as condições clínicas dizendo tchauzinho pra gente. E ele estava com um ronco em base pulmonar. E aí, ela veio conversar comigo e falou assim, você aspirou ao paciente? Eu falei, não. Ela falou, mas o que foi que você fez? Eu falei, eu busquei conforto, é o que ele tá buscando agora, é o que a equipe tá buscando, conforto. Então, eu fiz mobilização escapular, fiz mobilização de membros inferiores, porque a síndrome do imobilismo, né, você ficar imobilizado lá em muito tempo, você sente dor. Não quero que essa pessoa sofra, principalmente nesse fim, não quero. Então, eu fui lá, trabalhei com a mobilização, posicionei ele no leito, tirei dúvidas da família, orientei e terminei meu atendimento. Não porque você precisa voltar lá, porque você precisa aspirar e porque não sei o quê, porque não sei o que. Ela falou uns 5 minutos. Deixei ela falar. Então, eu aprendi a entender o posicionamento dela, eu ouvi com essência e aí eu prestei atenção na minha fala. Eu podia falar, você tá louca, né? O que eu falei? Eu falei assim, olha, queria te fazer uma pergunta. Falei pra ela, por que você acha que eu devo aspirar? Aí ela, na sua santa ignorância, né, já quase gritando comigo no corredor do hospital, falou assim, você não sabe que secreção, principalmente em base, você pode originar uma pneumonia, ele pode evoluir com uma pneumonia? Falei, evoluir quando? Sendo que ele pode morrer hoje à tarde. A equipe médica já até conversou com a família. Quando que ele vai evoluir essa pneumonia? Quando que você acha? Semana que vem? Daqui 3 dias. Oi? Aí ela parou, pensou, eu acho, né? Acho que bateu o tico-teco lá dentro. E aí, eu vi que como ela tava mais pensativa, eu acertei o momento. Eu falei, olha, eu não aspiro o paciente de horário, eu não aspiro o paciente que já está pela equipe programado, que é um cuidado paliativo ali, estão dando conforto para ele. Eu não vou aspirar esse paciente, a não ser que esse paciente esteja com uma secreção em via aérea mais superior e isso esteja prejudicando a respiração dele, fazendo ele tossir, oscilar, e isso está causando um desconforto. Aí eu aspiro, nem vou até o fim, só vou em mais ápice mesmo, aspiro e pronto. Mas eu não vou aspirar esse paciente por esse motivo. Falei, se fosse eu, no meu leito de morte, alguém viesse com um cano, botando no meu nariz, enfiando até o meu pulmão, eu ia ficar muito brava. Então eu não vou desejar fazer isso agora. Falei pra ela, outra, uma proliferação bacteriana de uma pneumonia hospitalar, ela pode levar até 3 dias para ela se consolidar em um caso grave, onde eu precise de um respirador, onde eu preciso de algo mais grave, uma atenção mais
específica para esse ato grave. Ele não tem esse tempo. Então tá tudo bem. Eu já falei que eu vou voltar lá mais tarde. Se tiver aumentado o ronco, alguma coisa, eu posso pensar e vou ver se vou aspirar. Então, eu tive um embasamento, eu aprendi a ouvir na ciência, eu entendi, eu dei uma atenção para minha fala e ali ficou tudo bem. Ali morreu o assunto. Ela falou, não, tudo bem, então tá certo. E acabou. Se ela concordou ou não, se ela mudou o pensamento dela depois disso ou não, não sei. Mas eu fiz a minha parte. E esse paciente, eu fui embora do plantão, era 6 horas da tarde. No outro dia eu cheguei para dar plantão de novo, eu descobri que 7h30 da noite ele tinha falecido. Ia ter adiantado, colocado uma cânula no nariz dele? Pra quê? Pra quê? Qual motivo? Qual razão? Isso é o quê? Lógica, é buscar a evolução contínua. Ter pensamento crítico, olhar para um caso e fazer, não, peraí, não é bem assim. E nós temos total liberdade para poder conversar com a equipe. Quando eu fiz isso, depois de um tempo, teve um outro caso que apareceu bem igual. E tinha uma menina da enfermagem que estava super revoltada com uma fisioterapeuta. Que a fisioterapeuta pegou a mesma conduta que a minha. E aí, elas estavam conversando e a fisioterapeuta virou e falou assim, ela também já fez isso, me colocou dentro da conversa. E eu mostrei os mesmos argumentos para essa enfermeira. E foi a mesma coisa. Ela parou, pensou e pronto. Ah, mas e se a enfermeira tivesse ido lá aspirar? É a responsabilidade dela, é a consciência dela, entendeu? Então, essa equipe multidisciplinar, hoje em dia, a gente está muito sensível em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E aí eu vou dar um conselho para vocês que eu tive que aprender, assim, ó, nesse último ano na marra. Bem na marra mesmo. Nunca se esqueçam. Os seus amigos do trabalho, eles são seus colegas do trabalho. Seus amigos, você pode contar no dedo. Então toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você conta, toma cuidado da maneira como você se expressa. Toma cuidado. Eu sou uma pessoa muito expressiva. E aí, às vezes, eu falo uma frase e aí eu tenho que voltar e falar, não, peraí, não é exatamente isso que eu quis dizer. E aí eu conserto o que eu falei. Então eu preciso sempre estar me policiando. Quando eu tô montando a aula de vocês, eu vou falando em voz alta, praticamente vou dando aula por computador, porque eu vou falando em voz alta as coisas que eu quero tratar exatamente para não acontecer isso aqui. Falar uma frase e não pensar na consequência que ela pode trazer. Então isso também é uma evolução pessoal minha, que interfere diretamente no meu profissional, tá? Então, se você trabalha em equipe multidisciplinar já hoje, se você trabalha em clínica, ou se você está pensando em trabalhar, comece a estudar comunicação, tá? Começa a já... Ah, Bárbara, não tem nada a ver com fisioterapia. Tem tudo a ver com fisioterapia. Porque se você não souber se comunicar, se você não souber como colocar a sua ideia, como embasar o seu conhecimento e como você expor isso, você vai ser um profissional frustrado, humilhado, porque daí as pessoas vão querer pisar em cima de você e você não vai conseguir se proteger. Na época que eu trabalhava no hospital, tinha vezes que eu conseguia e tinha vezes que eu não conseguia, exatamente por ser muito expressiva e acabar errando essa comunicação. Se eu pudesse voltar, nessa época que eu trabalhava no hospital, a única coisa que eu mudaria não eram as minhas condutas, porque as minhas condutas eram muito boas, mas a minha comunicação eu mudaria muito, porque realmente eu preciso dessa comunicação mais aflorada, eu preciso entender como é o meu posicionar. Então, estudem sobre isso. Busquem aí no Instagram, tem um monte de coisa sobre comunicação, Google, livros, vão ler sobre comunicação para que você que está realmente focado nessa área hospitalar, aprenda a ser um profissional diferente. Destaque-se, começando pela sua comunicação e terminando no seu conhecimento científico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da segunda aula. E aí, vamos para a nossa terceira aula agora, que eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência e a gente vai falar um pouquinho sobre as intervenções na prática da fisioterapia. Então, numa enfermaria, o que eu posso fazer, como seria, como são ideias, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Te vejo na terceira aula, dá uma pausa, descansa, respira, a gente volta, depois a gente volta, não sei quando você está assistindo, mas respira um pouquinho, daqui a pouco a gente tem mais conteúdo, tá bom? Obrigada, até daqui a pouco.